Queridos participantes da 16ª reunião da Rede Pedagógica. Então, nesse vídeo, eu gostaria de refletir com vocês sobre uma visão que eu acho muito importante para quem pensa as duas instituições, família e escola, né? E em relação às funções que elas têm. A família no sentido de cuidar, educar, proteger os filhos, e a escola no sentido de cuidar, educar, ensinar e preparar os alunos, as alunas para o presente e, sobretudo, para o amanhã, do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista do mundo, das coisas do mundo, etc., né? E o que eu queria propor nesse vídeo é que a gente refletisse um pouco sobre a visão sistêmica, né? Como até eu já comentei, de um modo geral, tanto na perspectiva da família quanto na perspectiva da escola, usualmente as análises são feitas no sentido, não no sentido de sistema, mas no sentido de, por exemplo, a relação particular da mãe com o filho, né? A relação entre irmãos, ou então o processo de avaliação do professor, a relação do professor com os alunos, é sempre uma análise particular, vamos dizer assim, que recorta e trata uma parte como se fosse um todo. Na visão sistêmica, né, o que é uma visão sistêmica, né? Você tem os componentes do sistema, então nós vamos analisar alguns componentes do sistema família, alguns componentes do sistema escola. Então nós temos, na visão de sistema, né, os componentes vistos, analisados de uma forma interconectada, interligada, em função de um todo e da função que esse todo, né, considerando de forma interdependente os elementos que o constituem, de uma forma indissociável, então a função que esse todo exerce, né? Por exemplo, qual que é a função da escola? Qual que é a função da família, né? Quais são os elementos, os subsistemas que compõem, por exemplo, a família como sistema, ou então a escola como sistema? Como é que eles se interconectam, como é que eles se relacionam de uma forma interdependente, tal que cada parte, cada componente é irredutível ao outro, né? O aluno é o aluno, o professor é o professor, o gestor é o gestor, os outros funcionários são outros funcionários, a família dos alunos é a família dos alunos, enfim, cada componente ele é irredutível aos outros, eles se interligam, eles são interdependentes uns dos outros, eles se relacionam como partes de um todo, e um todo que é sempre maior do que a soma dos elementos que compõem, né? Essa que é a ideia de sistema. E no caso da família e da escola, são sistemas abertos, né? Abertos que, por exemplo, a escola, ela é um sistema aberto. Ela recebe influências da sociedade, do contexto onde é diferente, por exemplo, uma escola num lugar, de outro lugar, numa cidade, noutra cidade, num estado, noutro estado. Enfim, ela recebe influência do contexto, do contexto físico, geográfico, do contexto sociocultural, do contexto econômico, né? Os alunos provém de diversas culturas familiares, como a gente já analisou, enfim. E o mesmo vale para a família, né? Os pais trabalham, têm influências exteriores à escola, à família, os filhos circulam pelo mundo, trazem e levam coisas, enfim, são sistemas abertos no sentido de que
alguns dos elementos, né, você não tem controle sobre eles, nesse sentido de que eles provêm de outras partes, de outros lugares, né? E qual que é a característica de um sistema aberto, né? Ele é, ele é autorregulado, independentemente de ser aberto, ele é autorregulado, ou seja, ele, ele busca formas de regulação, portanto, de organização, que sustenta isso como um todo, né? Nesse sentido, a família mais disfuncional, mais desestruturada, mais desorganizada, ou a escola mais disfuncional, mais organizada, ela tem um mínimo que compõe um todo, que enquanto está vivo, né, enquanto sistema, ele está funcionando, ainda que de uma forma precária muitas vezes, né? Então, ele exibe organização, ou seja, relação entre as partes, relação entre os meios e os fins, né? Por exemplo, qual o fim, qual o propósito, qual o objetivo de uma família, ou que uma família se propõe para ela, para as pessoas que fazem parte dela. O mesmo vale para a escola, né? O sistema ele tem uma totalidade. Como eu disse, essa totalidade é sempre maior que a soma das partes, e ela é indissociável das partes, né? E os sistemas, né? Os sistemas abertos, eles têm aquilo que se chama de teleologia. Teleologia significa que eles têm um objetivo final, né? Por exemplo, qual que é a função da família na nossa sociedade? Qual a função que a família, em particular, se atribui, né, em relação, por exemplo, aos seus filhos, em relação às pessoas que constituem essa família, qualquer que seja o combinatório das possibilidades em que isso pode acontecer, né? O mesmo vale para a escola. A escola tem uma função social, não é? No nosso caso, nós estamos pensando na educação básica, que é a escola das crianças pequenas, das crianças maiores e dos jovens, né? Então, ela tem uma função social, ela tem um objetivo, ela tem um propósito, ela tem um compromisso social que define a teleologia, né? O propósito para o qual ela dirige. Eu gostaria de comentar um pouco agora sobre a escola como sistema aberto, né? Então, na escola, como eu disse, nós temos elementos que são interconectados, interdependentes, né? Que atuam de forma comum em função de um objetivo a ser alcançado, né? Nós não vamos entrar nos detalhes, mas a pergunta seria, né, esses objetivos são claros, estão bem estabelecidos, os meios ou os recursos para alcançá-los, as formas de avaliação, de monitoramento, de gestão desses recursos estão bem definidos, são claras para as pessoas, né? E as subcategorias ou subsistemas que compõem a escola como sistema são pessoas, né, materiais, processos e estruturas, como mínimo, né? Pessoas, né? A escola tem alunos, tem alunas, alunos de diferentes idades, de diferentes origens socioculturais, de diferentes recursos de aprendizagem, recursos emocionais, recursos afetivos, etc. Ela tem os professores, as professoras, na diversidade das suas formações, dos seus anos de magistério, das suas qualificações como docente. Nós temos os gestores, os coordenadores pedagógicos, nós temos os outros funcionários, né? Nós temos as famílias, né, das crianças e dos professores e dos gestores, que também interferem ou podem interferir no sistema,
escola como um todo, né? Nós temos os materiais, os livros, os cadernos, o computador, né? As carteiras, os objetos, né? Os recursos físicos, materiais ou cibernéticos que se utiliza para cumprir a função social da escola, que é transmitir conhecimentos, né? É, aprender a conviver numa instituição com limites de espaço, de tempo, com regras, aprender a gerir os conflitos nas relações entre as pessoas. Enfim, então nós temos pessoas, materiais, nós temos processos, né? E os processos, no caso da escola, são no mínimo 4, né? O professor ensina, o professor avalia, os alunos se autoavaliam, né? Os alunos aprendem, os professores também aprendem, obviamente, aprendem ensinando, aprendem no contexto da sua formação, do planejamento das aulas, dos seus estudos, né? Nós temos, então, processos de desenvolvimento da criança, desenvolvimento dos professores, dos gestores, etc., desenvolvimento profissional, desenvolvimento pessoal. Então, nós temos, no mínimo, 4 processos: avaliação, ensino, aprendizagem, desenvolvimento. Então, cada um desses processos pode ser analisado independente um do outro, eles se articulam, se interconectam e formam um todo. Um todo que, por outro lado, é parte de um todo maior ainda, que é a escola como um sistema, né? E nós temos as estruturas. Né, a escola é uma estrutura hierárquica. Nós temos, por exemplo, as relações são assimétricas. Você tem um professor que ensina, que tem compromissos de ensino, você tem alunos que aprendem, por exemplo, no contexto da aula, você tem hierarquias no sentido de que as responsabilidades são diferenciadas, né? As responsabilidades são diferenciadas e nós temos organização. Uma coisa é a organização da sala de aula, outra coisa é a organização da biblioteca, outra coisa é a organização do refeitório, dos espaços abertos da escola, o lugar de entrada. Enfim, nós temos a organização a organização física, né, cartográfica, se eu posso dizer assim, da escola, né? E como cuidar disso, como proporcionar as melhores condições para que isso possibilite o bem-estar das pessoas que estão lá, que convivem, etc, etc. Então, vejam vocês que isso é pensar a escola numa visão de sistema, né? E esses elementos que eu mencionei, eles interagem, eles interatuam, né? E é neste contexto relacional, transacional, né? de interação entre pessoas e coisas, pessoas e espaço, pessoas e tempo, etc, etc, que a escola cumpre a sua função. Cumpre bem, cumpre insatisfatoriamente, aí a avaliação, o monitoramento, os acompanhamentos vão dizendo e permitindo, né? É isso que a gente gostaria, isso que a gente espera, pouco a pouco, que as coisas encontrem, digamos, enquanto sistema, a sua melhor resolução. Na escola você tem planejamentos, você tem relatórios, você tem a atividade docente, você tem, por exemplo, rodas de conversa, tem as atividades sociais em que a família, a sociedade, a comunidade vem para a escola, você tem, né, e vamos lembrar, né? Na nossa sociedade, na nossa cultura hoje, a escola ela é a grande responsável, né, pela formação básica das crianças e dos jovens e na preparação deles para que eles possam ser adultos, adultos que
possam ser o melhor possíveis para si mesmo, para os outros e para as coisas do mundo, para que eles se tornem adultos que tenham um projeto de vida, que sejam adultos que sejam responsáveis nos limites das suas possibilidades, pelas suas ações, etc, etc, né? Eh, então é muito importante a gente, por mais complexo que isso se torne, né, a gente possa ver a escola como um sistema, né? O mesmo vale para a família, né? A família também é um sistema aberto, né? Você tem pessoas, adultos, crianças, crianças de diferentes idades, jovens, né? Eh, pessoas presentes, pessoas ausentes, pessoas vivas, pessoas que já não estão mais vivas, mas que têm uma influência direta ou indireta no funcionamento da família como um sistema, né? Então você tem pessoas que estão vinculadas, né, de muitas formas, pelo sangue, pela intimidade, por vínculos afetivos, por escolhas afetivas, né? E a escola e a família tem objetivo, tem uma função, né, que é permitir, por exemplo, que é proteger, educar, né, socializar as crianças, né, transmitir valores culturais, costumes, né, formas de convivência, né, de proteção. Então, a família tem muitas funções sociais, né? Na nossa sociedade, as crianças vivem num ambiente de família, qualquer que seja a forma de composição dessa família. Hoje, como os colegas sabem, né, nós temos muitas e muitas e muitas e muitas formas de, de combinação, de composição de adultos, né? Cuidando de crianças, tendo crianças, se responsabilizando pelo cuidado de crianças e jovens, mesmo que não tenha um vínculo biológico ou genético com essas crianças e jovens, né? Como eu disse, a família é um sistema aberto, porque ela está em constante interação e sofre influências do meio ambiente, né? A questão do trabalho, da circulação social, do lugar onde a gente mora, se é mais perigoso, menos perigoso, né? Mais seguro, menos seguro, né? A família recebe influência da cultura, das artes, da mídia, né? Da sociedade como um todo, né? As pessoas vêm para casa, para suas casas, né? Influenciados, modificados, transformados, perturbados com coisas que acontecem fora dela, e isso pode favorecer, pode perturbar, né? Pode contaminar a convivência no seio da família, né? Então, é muito importante, né, a gente pensar a família como um sistema. E tal como na escola, né, a família é composta por pessoas. Você tem pessoas que têm função de pai, função de mãe, função materna ou função paterna. Você tem os filhos com as suas diferentes idades, as suas diferentes características, os seus diferentes recursos sociais, cognitivos, emocionais, físicos. Você tem os outros parentes, né? A família, a gente pode pensar a família no sentido mais próximo, né? Ou então a família alargada, né? Os parentes, enfim, esse conjunto de pessoas que se consideram como partes de uma família, né? Mais extenso e tal, né? Nós temos essas pessoas representam papéis ou cumprem papéis sociais, papel de pai, papel de mãe,
né? Por exemplo, a função materna pode ser exercida por um homem. A função paterna pode ser exercida por uma mulher, né? Então você tem papéis, funções, né? Você tem o papel de filho, filho mais velho, filho mais novo, filho do meio, o, você tem os irmãos, os primos, os sobrinhos, os tios, as avós, os avós, enfim. Então você tem pessoas que cumprem, que expressam diferentes papéis no contexto da família. E é importante a gente é, recortar, né, prestar atenção em como cada um desses papéis está sendo cumprido, se é funcional, disfuncional, se é pleno, se é deficitário, se é tóxico, se é favorável ao desenvolvimento das crianças, etc. Nós temos no contexto da família relações entre irmãos, relações que podem ser tensas, pautadas no amor, no ódio, na alegria, na tristeza, na inveja, nos ciúmes, na competição, na cooperação, e essas formas, né, elas alternam, né? Uma hora você está bem, outra hora você está com raiva, outra hora você está você é amigo, outra hora você está chateado, outra hora você está competindo, outra hora você está colaborando. Então, a gente tem que entender essas relações não do ponto de vista fixo, rígido, mas dinâmico, né? Que depende de muitas circunstâncias, de muitas coisas que estão acontecendo, que se modificam, que se transformam com o tempo, né? Então, você tem relações, né? Relações afetivas, relações sociais, relações cognitivas, né? Relações de poder, né? O poder do pai, o poder da mãe, o poder do irmão mais velho, o poder do irmão mais novo. Às vezes, por exemplo, é muito interessante isso, às vezes numa família, uma criança doente que tem uma limitação importante, etc., tudo gira em torno dela, tudo circula em torno das necessidades dessa criança, tudo é organizado como se fosse um núcleo em cima disso. Em outras famílias, em outros casos, não. Né? Então, você tem conflitos, né? Relações de conflito, de disputa, né? De ódio, de inveja, de maus tratos, relações abusivas, né? Infelizmente, né? A família é um lugar do amor, do cuidado, do carinho, mas também é o lugar do abuso físico, muitas vezes, né? Do abuso sexual, do abuso verbal, das ofensas, das humilhações, né? Então, nós estamos comentando assim numa perspectiva geral, né? Porque esse é o nosso limite aqui da conversa, mas todas essas coisas podem e precisam ser observadas, né? Caso a caso, de uma forma cuidadosa, atenciosa, né? E os encaminhamentos, os desfechos são vários, né? Nós temos a família como sistema, isso vale também para a escola, ela tem regras, tem limites, né? Tem regras que são explícitas, todos sabem quando cumprem, sabem quando não cumprem, sabem as consequências do cumprir ou do não cumprir, e também muitas vezes há regras implícitas, né? Regras que operam, que regulam as relações, mas que não são ditas, que não são explicitadas, né? Que não são verbalizadas, mas que têm uma função de regulação das relações entre as pessoas, né? E que regem o funcionamento da família. Então, é muito importante a gente entender a família como um sistema de regras, de
regras que regulam limites, espaços, formas, possibilidades, impossibilidades, segredos, não segredos, né? E todos esses elementos, né, que a gente mencionou, as pessoas, os papéis que elas exercem, as relações que estão aí presentes, essas regras, etc., tudo isso ele acontece, tal como a gente mencionou no caso da escola, num contexto de interação, de interconexão, de transação, com diferentes desfechos. O nosso desejo, obviamente, é que o desfecho seja favorável, né, ao bem-estar das pessoas, a uma boa vida, a uma boa convivência, à aprendizagem, ao desenvolvimento, ao bem-estar das pessoas, seja no contexto da escola, seja no contexto da família. É claro que nem sempre isso acontece. E a gente tem que ter clareza disso, tem que se preocupar com isso, tem que se ocupar disso, né? E por isso que nós temos aí profissionais especializados nessa análise e nessa gestão dessas instituições, no nosso caso a família, a escola, como sistema e como fazer para melhorar esse sistema, observar melhor, intervir, né, redefinir papéis e coisas que tais, né? E como eu disse, né, a família é um sistema aberto, é um sistema complexo, e como sistema complexo, né, muitas vezes nós temos que recortar. Recortar não significa reduzir, simplificar, mas naquele momento nós estamos analisando este recorte, outro momento nós estamos analisando outro recorte, né? E, 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 e é isso, né? E o objetivo, obviamente, é o desenvolvimento saudável, um desenvolvimento construtivo, né? Seja emocional, cognitivo, afetivo, é, social, cultural, etc., das crianças que, na verdade, aqui são o nosso foco de análise, né? E só para terminar, né, é importante a gente lembrar na função social, seja da escola, seja da família, na nossa sociedade, né? São duas instituições responsáveis pela formação das pessoas, das crianças e dos jovens. E uma formação essa cujo objetivo é oferecer um presente, né, um momento de vida significativo, construtivo, favorável ao bem-estar, ao desenvolvimento, e também preparando, né, possibilitando um futuro em que a pessoa, dentro dos seus limites, né, possa oferecer o melhor de si, seja para si mesmo, para o autocuidado, para a autogestão das suas questões, seja para o cuidado das outras pessoas, né, da sociedade como um todo, do ambiente, das coisas do mundo, né? Escola e família são sistemas de apoio, né? Apoio social, porque a sociedade espera, conta com elas nesse sentido de preparação, né, das crianças que são o futuro do mundo, né? Vocês sabem, nós, os adultos, ficam velhos, os velhos morrem, as crianças se tornam adultas e, nesse sentido, elas substituem, né, da mesma forma que os adultos substituem os velhos, por exemplo, no mundo do trabalho ou das responsabilidades sociais, e as crianças, os jovens substituem os adultos na medida em que eles se tornam adultos, e esse é o desenrolar, né? Essa é a jornada, vamos dizer assim, do processo de sobrevivência do ser humano ou do ser vivo, né? As crianças são uma prova de que o ser humano continua
vivo, tendo possibilidades de continuar vivo, e na medida em que eles se desenvolvem, e se eles podem se desenvolver o melhor possível, né? Daí a importância de se pensar a família e a escola como sistema, né? Se eles podem se desenvolver no melhor possível, eles se tornarão, não terão não só um presente positivo, construtivo para eles, mas também um futuro, né, que corrige, aperfeiçoa, melhora, atualiza, transforma a sociedade, né, visando o lugar, né, do ser humano nas coisas do mundo.